Oi pessoal, o vídeo de hoje aqui é uma resenha de um livro. O livro é este aqui. Vou até aproximar aqui para vocês verem de perto, né? A capa, tá? Caso você aí, de repente, né, queira uma indicação de um livro sobre esses assuntos, ou de repente você estava numa livraria, vai que você encontrou esse livro e procurou na internet alguém que fale sobre o livro, enfim, caiu aqui no vídeo, vou comentar a respeito, tá? Para contextualizar, quem não me conhecia, eu sou nutricionista, então esse livro aqui, quando eu vi na livraria, foi do meu interesse, né? A compra foi por conta disso. Mas, se você se interessa no vídeo também aí, né, já deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo e se inscreva no canal para acompanhar outros tantos vídeos que eu posto aqui sobre saúde, nutrição, bem-estar. Inclusive tem uma playlist aqui no canal que já fazia um tempinho aí que eu não atualizava, que é justamente sobre isso, resenha de livros. Esse vídeo aqui faz parte dessa playlist, o link dessa playlist eu vou deixar aqui embaixo na descrição, porque você pode conferir nessa playlist outros vídeos que eu já fiz de resenhas de outros livros. Para quem gosta de leitura, de livros de assuntos diferentes, inclusive. Bom, sobre esse livro aqui, vamos lá. O autor, né? Na verdade está escrito aqui editor, né? Vocês viram aí na capa. E o título do livro, né? Microbioma, disbiose, probióticos e bacterioterapia. Quando eu vi o título, na hora foi o que me chamou a atenção, porque eu, assim, bom, quem acompanha o canal aí sabe que eu falo direto aqui sobre esses assuntos envolvendo o microbioma intestinal, a flora intestinal ou microflora intestinal, a composição de bactérias intestinais do intestino, ou seja, são nomes aí, né, que são citados constantemente aqui no meu canal no YouTube, então é um assunto que eu já tenho familiaridade aí desde a época da graduação. Eu já estudava esse assunto quando eu fazia algum trabalho, às vezes sobre, sei lá, gente, agora não vou me lembrar aqui, mas às vezes era um assunto sobre obesidade, sei lá, e aí na hora que eu ia pesquisar para montar a apresentação, eu encontrava materiais, né, científicos que falavam da relação do intestino com a obesidade, então eu comecei já a estudar esse assunto na graduação, tanto que meu TCC teve a ver com esse assunto, o meu TCC da pós-graduação também, enfim, então quando eu vi um livro sobre isso, eu me interessei bastante, tá? E aí eu vou dar uma noção pra vocês. Basicamente, tá? Olha só, eu tô aqui numa página que é... Eu ainda não terminei de ler o livro. Teoricamente eu deveria fazer a resenha depois que terminasse o livro, né? De ler. Mas eu tô quase no finalzinho mesmo, tá? Então, como eu tinha que gravar um vídeo hoje e eu tava meio assim... E agora eu vou gravar qual vídeo? Eu falei, vou aproveitar e gravar logo um vídeo sobre isso, porque eu realmente tô quase no final, então já dá pra falar bastante sobre o livro. Já dá para ter uma noção do livro, né, de uma maneira geral. E basicamente, o que acontece? Eu gosto do livro, por isso que inclusive eu trago aqui e a minha opinião é de que se você tem interesse nesses assuntos, é uma boa opção. Porém, também tenho que levar em consideração que assim, várias páginas que eu li, tópicos, né, que eu li, não eram lá tanto da minha afinidade pessoal, profissional, assim, né, então... É o que é normal, né, gente? Quem escreveu o livro não escreveu baseado no meu interesse, né, completamente. Então é natural que algumas coisas que eu li não eram tanto do meu interesse, então acontece. Algumas coisas, assim, são bem técnicas. Por exemplo, algumas coisas aqui são do interesse, talvez, de alguém que trabalha com pesquisa na área de fazer estudos de caso para publicar algum artigo, enfim, sabe assim? Alguma intervenção de repente com seres humanos, então tem algumas coisas assim que são legais para quem trabalha com isso. Algumas coisas, portanto, não seriam aí do meu interesse pessoal, profissional, como eu disse, porém, muita coisa sim foi bem assim de encontro ao que eu esperava. Então, por exemplo, né, a publicação, o ano do livro, né, que vamos aqui, a edição é do ano de 2017, tá? E um ponto interessante desse livro, que com certeza faz toda a diferença, é que muitos livros, gente, né, são escritos e poucas vezes eles colocam referências científicas. Aí você fica, poxa, não é desacreditando naquele autor, de quem escreveu, não é desacreditando na bagagem da pessoa que escreveu aquele livro, porque às vezes a pessoa fala sobre um assunto de saúde, né? Às vezes a pessoa tem uma bagagem e tudo mais, mas... Hoje em dia é importante, né? Eu pelo menos considero super importante ter uma bagagem realmente com referências, né? Qual é a referência? De onde você tirou isso? Então,
esse livro aqui é o que não falta, são referências. Então, por exemplo, quando você termina um capítulo, ele é escrito como se faz um artigo científico, né? Você realmente, um artigo de revisão. Você escreve algo e você já tem ali, olha, de onde você tirou aquilo. Isso daqui que está sendo escrito, esse parágrafo, tem uma numeração, né? Uma numeração que indica no final do capítulo de onde é que a pessoa tirou, o autor, né? Quem escreveu. Então, basicamente aqui tem uma enxurrada de artigos científicos em cada capítulo, tá? Em cada capítulo. Então, por exemplo, eu abri um capítulo aqui, né, que foi o capítulo 3, que na página 30, né, por exemplo, mostra que foram 25 referências que eles usaram para fazer esse capítulo 3. Então é bem interessante, ou seja, realmente com respaldo científico aí, né, ou seja, bacana essa questão. Outro ponto alto do livro é que ele tem algumas imagens. Eu particularmente gosto de imagens, principalmente quando é assunto envolvendo fisiologia, mecanismo de ação. Para mim é fundamental, né, visualizar por meio de imagens. E não que ele seja cheio, repleto de imagens, de gráficos de imagens, não. Mas até folheando aqui, ó, tem algumas imagens ao longo do livro, o que torna até mesmo a leitura dinâmica, né? Não é um livro puramente 100% só escrito. Então tem essa coisa interessante também, né, de que tem algumas gravuras, algumas imagens para, digamos, ajudar na explicação de algumas questões, né, que foram escritas, mas que também a imagem ajuda a exemplificar. Então tem esse aspecto aí também que eu gosto. E outra coisa interessante, né, a pontuar. Esse assunto, gente, tem uma enxurrada de artigos científicos sobre isso. Então, né, assim, muita coisa que eu li aqui da minha afinidade pessoal, profissional, como eu havia dito, muita coisa eu meio que já sabia. Algumas revisei, outras, né, foram assuntos, conceitos de palavrinhas que eu ainda não estava tão familiarizado. Então é bem interessante, né? Mas assim, muita coisa tem artigos científicos que eu já tinha lido, por exemplo, ok. Só que tem um detalhe. Tem pessoas, né, que não são familiarizadas em procurar, em ler artigos científicos, talvez porque estejam começando agora a graduação e ainda não pegaram ainda a pegada de como é pesquisar artigo científico, de como é ter uma leitura ali, né, de um artigo científico. Então algumas pessoas talvez ainda não tenham essa familiaridade ou não tenham familiaridade em ler artigos científicos em outros idiomas, né, principalmente aí o inglês. Por que eu digo isso? Porque, primeiro, quem não lê artigo científico, né, vai ler onde esses assuntos? Então tem que ter um cuidado de onde você está tirando a informação. Se você quer ter uma informação confiável, teoricamente seria por meio de artigo científico. Se você não tem ainda muita familiaridade em ler artigo científico, um livro seria então uma opção. Por isso que eu trago esse vídeo aqui, porque é uma alternativa para quem não tem essa familiaridade em ler artigos. Mas outro ponto aí também é que talvez a pessoa até leia artigos científicos, porém no português. Mas nesse assunto aqui, gente, talvez tenha, provavelmente deve ter, é claro, né, artigos escritos em português, mas muitos são em inglês. Então, para quem não tem essa familiaridade em ler artigos em inglês, textos em inglês, e tá carente talvez de assuntos, artigos sobre esse assunto, novamente aí entraria uma alternativa, um livro, né, já com a nossa língua sobre esse assunto. Então é mais por isso. Não é tão comum assim você encontrar numa livraria, né, tantas opções de livros assim. Quem aí procura aí o setor da área da saúde, o setor de nutrição, é um setor específico ali que vai ter um pouco de áreas diversas da nutrição. Então você não encontra tantos assuntos, tantos livros assim sobre isso, né, eu imagino. Então fica aqui a dica realmente, né, a ideia é essa, é compartilhar. Se você conhece algum outro livro que também tem essa temática, comente aqui embaixo, bota o título do livro principalmente, né, para que outras pessoas e eu também possamos ter aí outras opções. Mas o que eu acho interessante também aqui desse livro é que dentro da minha área, né, então assim, ele também aborda aspectos relacionados a questões dietéticas, ao fator dieta. Então, também é um fator que me deu assim uma alegria, né, com o livro, de ver que, olha, né, um livro aqui também tem a parte que enaltece, reconhece aspectos nutricionais no quesito interferência do microbioma na desbiose também, né, intestinal. Então esse é um aspecto bem interessante. Acho que basicamente o que eu queria nortear para vocês era isso aí, né?
Eu vou assim dar uma pincelada aqui na parte do sumário, tá? Então no sumário tem aqui, por exemplo, um capítulo que fala sobre o conceito de disbiose, outro capítulo que fala sobre o microbioma e o eixo intestino-cérebro, que é uma coisa que eu já falei bastante aqui também, então é bem legal. Temos a questão dos, deixa eu ver aqui, os probióticos. Então os probióticos, né, é um tipo de recurso que a gente encontra inclusive, né, em determinados alimentos, mas também em suplementos que o nutricionista pode prescrever, né, a suplementação de probióticos. Então tem a ver com a minha área também, então novamente uma leitura interessante aí para quem for da área da nutrição. Aí fala sobre a questão dos probióticos, imunomodulação e saúde. Fala sobre várias questões, por exemplo aqui, ó, alterações do microbioma com dieta vegetariana, fitoterápicos e nutrientes de origem vegetal. E aí vem fazendo uma relação de microbioma com várias questões de quadros clínicos, né? Então às vezes tem um capítulo que é focando, por exemplo, microbioma e síndrome do intestino irritável. Aí o outro é focando microbioma intestinal e o risco cardiometabólico. O outro é disbiose, microbioma na obesidade, diabetes tipo 2, esteatose hepática não alcoólica e por aí vai, tá? Então espero que aí já tenha dado para, né, ter uma noção. Se você gostou da resenha, comente aqui embaixo, compartilhe o vídeo e é claro, se por acaso você assistiu o vídeo, mas você também tem esse livro, se você leu e se você quer deixar as suas impressões sobre o livro, também você pode deixar seu comentário aí. No mais, muito obrigado a você que me assistiu até o final. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.